horas em Goiânia, tudo a ver com Valério Luiz Filho. Bom dia, Valério. Bom dia, Emerson. Bom dia, Marcos Cipriano. Bom dia. Trago hoje aqui, vou falar sobre o caso do meu pai, o caso Valério Luiz, que teve um desenvolvimento importante ontem. Antes eu vou dizer sobre uma matéria que saiu na revista Placar. Quem puder, coloca aí placar.abril.com.br. Saiu uma matéria: o futebol imita a ditadura, desmandos, censura e assassinatos. A Placar fez um especial dos 30 anos da redemocratização do Brasil e fez uma matéria sobre práticas ditatoriais que ainda existem no futebol brasileiro, e infelizmente existe demais. E o caso do meu pai foi abordado. Quem quiser comprar a revista fisicamente, fica à vontade. Agora tem aqui na internet também. O primeiro parágrafo diz que em janeiro o atentado terrorista contra o jornal francês Charlie Hebdo chocou o mundo. Porém, outra barbárie bem mais próxima repercutiu isoladamente no centro-oeste do Brasil. 6 tiros atordoaram a tarde de 5 de julho de 2012 em frente à Rádio Jornal 820 em Goiânia, hoje Rádio Bandeirantes. 4 deles atingiram a queima-roupa o jornalista Valério Luiz, que morreu dentro do seu carro quando saía da emissora. Menos de 3 anos se passaram e Maurício Sampaio, indiciado como mandante do assassinato, foi aclamado presidente do Atlético. Ele chegou a ficar detido por 94 dias, mas aguarda em liberdade de julgamento, ainda sem data marcada. Mas no que depender de nós, essa data vai ser marcada muito em breve, porque ontem começou o julgamento dos recursos que a defesa dos réus entrou contra a decisão que mandou eles a júri popular. Todos se lembram que aí, em agosto do ano passado, agosto de 2014, todos eles foram mandados a júri pelo juiz Lorival Machado da Costa. Para quem não sabe, todo crime de assassinato, de acordo com a Constituição, deve ser julgado pelo júri popular. Então, mas existe toda uma fase anterior a isso, Então, as audiências todas já foram feitas, e em agosto do ano passado foi decidido que eles vão ser sim submetidos ao júri. Existem elementos ali no processo suficientes para submeter eles ao julgamento popular. Toda decisão cabe recurso, então naturalmente dessa decisão que mandou eles para a júri em agosto do ano passado, todos eles recorreram e esse recurso começou a ser julgado ontem. Tentaram inclusive uma artimanha aí na defesa, porque não apresentaram as alegações finais. O que isso significa? Quando a acusação e as testemunhas de acusação e as testemunhas de defesa são ouvidas, todas as audiências são encerradas, abre-se o que a gente chama de alegações finais. É como se fosse um parecerzão geral que tanto a acusação quanto a defesa dá. Abriu-se o prazo para a acusação, o Ministério Público e eu, que sou assistente de acusação, oferecemos nossas alegações. Nós oferecemos as alegações finais. Quando o prazo foi aberto para a defesa, eles não apresentaram as suas alegações finais, com exceção do advogado do Maurício Sampaio, mas os outros 4 não apresentaram as suas razões. E o juiz então mandou eles a júri popular, e eles recorreram da decisão, alegando justamente que não tinham apresentado as alegações. Então os advogados não apresentaram porque não quiseram apresentar, e posteriormente recorreram dizendo que não tinham apresentado as alegações finais e que o processo não poderia seguir sem isso. Ou seja, tentaram colocar uma nulidade lá no processo, tentaram atrasar o curso processual através de uma nulidade que é uma falha processual que eles mesmos incutiram, mas felizmente ontem o primeiro dos desembargadores que votou, foi o desembargador Ivo Fábio, não caiu nessa artimanha dos advogados e votou pela manutenção do júri popular, ou seja, ele manteve a pronúncia é a decisão que envia os réus a júri. Então decidiu de que eles vão realmente, confirmou a decisão do Dr. Lorival Machado. Agora, um segundo desembargador que estava na audiência, que é o Dr. Jairo Ferreira Júnior, juiz substituto em 2º grau, pediu vista dos autos, afirmou que não conhece o processo a fundo e vai precisar de um tempo aí para estudar um pouco mais antes de proferir o seu voto. O segundo juiz substituto de 2º grau, Simval Guerra Pires, preferiu aguardar o estudo por parte do Jairo para proferir seu voto também. Então, o estado do processo nesse momento é esse. Estão sendo julgados os recursos que mandaram, os recursos impetrados contra a decisão que mandou os réus a júri. O placar está 1 voto já a favor da manutenção do júri popular. Faltam ainda 2 votos que devem ser proferidos, se não na semana que vem, no mais tardar na próxima semana. Valério, você iniciou falando aí dessa questão do futebol, normalmente crimes que são praticados em função até da opinião do futebol. Essa questão aqui em Goiás ganha um espaço nacional e internacional
que é uma ação, uma reação a um crime de opinião de uma atividade bonita que é o esporte. Ah, com certeza. Eu não tenho notícia de outro assassinato no mundo de jornalista por causa do esporte, né? De outro assassinato de jornalista esportivo. Eu acompanho os casos de assassinato de jornalistas que ocorrem no país. São casos que geralmente descambam na impunidade, mas geralmente são denúncias políticas, né? Via de regra são jornalistas de veículos mais independentes, de veículos do interior de alguns estados. O interior do Rio de Janeiro é muito complicado, lá no Nordeste é muito complicado também. Geralmente são jornalistas que fazem denúncias contra prefeitos, contra alguns grupos econômicos e políticos da região. Agora, críticas a um time de futebol, a um diretor de futebol, realmente foi a primeira vez. Você falou das alegações finais, que os advogados do acusado, eles abriram mão das alegações finais. Isso não poderia ser uma estratégia de defesa deles, de não revelar quais as teses eles iriam defender no futuro, ou seja, na sequência da instrução processual? Isso foi inclusive pontuado pelo desembargador, né? Ele disse que é uma estratégia de defesa aceitável, né? Não colocam as suas alegações nesse momento para guardar os argumentos justamente para o júri. Agora, eles quererem anular a sentença de pronúncia, anular a decisão que mandou os réus a júri por causa da falta de alegações, é que não pode. A gente sabe que os crimes contra a vida, né, eles normalmente são julgados pelo tribunal de júri, né? Agora, esse instituto do tribunal de júri muitas vezes é questionado, diz que atuaria de forma emocional. Qual que é a sua visão de estudioso do direito sobre o tribunal de júri? Quando eu estava na faculdade, eu tinha essa visão de que o júri não é técnico, o júri aquilo lá não pega o direito no pé da letra, tinha esse preconceito. Hoje as pessoas não conhecem, né? Hoje são juízes leigos, mas hoje a minha visão mudou completamente. Mudou porque eu entendi que o crime de assassinato ele é um crime que causa maior repercussão social e é um crime que tem que ser devolvido para o julgamento da sociedade mesmo, né? E é um crime assim, se ficar na mão de uma pessoa só, que coisa perigosa. Imagina o assassinato do meu pai, a decisão final fica na mão de uma pessoa só. Então, não falando que todas as pessoas do judiciário são corruptos ou têm envolvimento com... Mas imagine se um assassinato algum dia cair na mão de um juiz que não é idôneo. É muito fácil de controlar se caísse na mão de uma pessoa só. Num tribunal do júri, pelo menos, as variáveis são tantas ali que é mais difícil de você controlar todas elas. Então, por mais que os juízes sejam leigos, acaba que o julgamento ele vai para o sentido de quem expõe melhor mesmo. E o conselho de sentença, mesmo que não sejam formados em direito, tudo isso tem discernimento. Eles passam durante uma temporada ali vendo muitos julgamentos e conseguem julgar com isenção. Bom, para finalizar, nós já estamos em cima da hora, Mauri Garcia está chegando aí com a Sexta Cultural. Você falou que um dos juízes pediu vistas do processo. Tem um prazo para que ele devolva, para que volte esse julgamento, seja retomado o julgamento? A via de regra tem que ser na próxima sessão, na seguinte, mas esses prazos não são respeitados assim ao pé da letra, né? É um processo grande, né? Não é um estudo fácil, a gente está com mais de 20 volumes do processo, mas conforme eu disse, a semana que vem tem um feriado. Eu acredito que na semana seguinte deve voltar para julgamento. São 3 votos, um voto já foi proferido, então faltam os outros 2. Ou seja, ali precisa, para uma decisão final, é uma maioria simples, né? Sim, mais um voto. 2 votos já. Mais um voto e eles já está confirmada a decisão de pronúncia, confirmada a decisão que envia eles ajudam. Tá certo. Quem quiser acompanhar também o Tudo a Ver, o Valerinho também tem o Instituto, né, que acompanha todas essas informações e também posta, né, a gravação aqui do Tudo a Ver. No nosso site também você pode acompanhar, assim como também no Facebook e todo o site, inclusive do Instituto Valério Luiz, né? Sim, nós temos o site, institutovalerioluiz.org, temos o meu Facebook, Valério Luiz Filho, tem Twitter, então o Instagram, e o programa aqui a gente sempre grava, o Marcelinho está ali gravando para mim, a gente pega e posta nas redes sociais, quem quiser acompanhar nas redes sociais, fica à vontade também.